Meu namorado comprou presentes para o aniversário do meu filho de outro relacionamento. Mas agora ele não quer entregar só porque publiquei uma foto dizendo que tinha voltado com o pai dele, eu ia terminar com ele logo depois. Mas não é por isso que ele deve ficar com os presentes da criança. Eu sempre soube exatamente como gerenciar os homens para conseguir tudo o que quero, pois isso é um talento natural meu. O Diego, meu namorado, e eu estávamos juntos há algum tempo e honestamente, ele era muito útil porque tem um excelente salário estável. Como o aniversário do meu filho, o Lucas, estava se aproximando, decidi que era a oportunidade perfeita para o Diego provar seu valor como provedor da casa. Passei semanas insistindo, jogando pistas sutis e finalmente exigindo que ele comprasse os presentes da comemoração, especialmente o PlayStation 5 de última geração que o menino tanto queria. Afinal de contas, se um homem está em um relacionamento com uma mãe, o mínimo que ele deve fazer é garantir o conforto material do enteado. Não se tratava apenas de comprar o console de qualquer maneira, pois tudo precisava parecer impecável para a estética que planejei. Fiz questão de selecionar pessoalmente cada detalhe e exigi expressamente que o Diego trouxesse tudo embrulhado naquele papel metálico brilhante maravilhoso. Para mim, a apresentação visual nas fotos é absolutamente tudo, e um parceiro de verdade deveria apoiar essas pequenas exigências com alegria. O Diego concordou prontamente, claro, até porque ele sempre tentava me agradar para manter o relacionamento em paz. Para o orçamento dele, aquele valor era apenas um pequeno gasto, mas para a decoração da festa, seria o centro das atenções de todos os convidados. Apesar da generosidade material dele, eu já estava me sentindo incrivelmente entediada com o nosso relacionamento nas últimas semanas. O Diego é um homem bom e estável, com certeza, mas é tão previsível e desprovido daquele frio na barriga que eu preciso para me manter animada. Eu já havia tomado a decisão firme de terminar com ele, mas obviamente não faria isso antes da festa para não estragar o momento do meu filho. Meu planejamento era simples e perfeito: aproveitar a celebração maravilhosa, deixar que ele entregasse os pacotes reluzentes e encerrar o namoro no dia seguinte de forma limpa. Era uma estratégia de saída que beneficiava a todos, especialmente o bem-estar material da criança. No entanto, a rotina estava um pouco pacata demais, e eu confesso que amo causar uma leve agitação para ver como as pessoas reagem sob pressão. Decidi convidar o Renato, meu ex-namorado e pai do meu filho, para chegar ao salão de festas bem mais cedo do que o restante dos convidados. O Renato sempre foi um pouco decorativo na nossa dinâmica, mas ele é muito fotogênico e eu queria garantir fotos perfeitas de família feliz no meu perfil. Ter os dois homens orbitando o mesmo espaço parecia um experimento social divertido para testar a paciência do Diego e colocar uma pitada de drama em uma tarde que tinha tudo para ser monótona. Quando o Renato chegou vestindo uma roupa que combinava com a decoração, percebi a oportunidade perfeita para movimentar as minhas redes sociais. Puxei-o para perto de mim, envolvi meus braços ao redor do pescoço dele em um abraço caloroso e tirei uma selfie espetacular com o celular. Publiquei a imagem imediatamente no meu perfil público com a legenda exata: "O amor sempre vence, de volta ao meu verdadeiro lar". Minha intenção era apenas causar um pequeno impacto visual no Diego, criando um clima tenso antes do término oficial. Afinal, um pouco de tempero digital deixa a vida muito mais interessante para os seguidores. Esse meu pequeno jogo inocente infelizmente acionou uma reação absurdamente desproporcional porque o Diego resolveu olhar o celular enquanto dirigia em direção ao evento. Em vez de chegar como um adulto maduro, entrar no salão e conversar comigo para entender o contexto artístico da postagem, ele preferiu ter um ataque de pelanca. Ele estava literalmente a pouquíssimos quarteirões de distância do buffet, carregando toda a lista de brinquedos que eu havia encomendado. Em vez de enfrentar a situação com classe, ele escolheu agir por impulso e se comportar como um menino mimado no trânsito. Ele simplesmente deu meia volta com o carro na mesma avenida e acelerou de volta para a casa dele, abandonando a nossa festa sem menor aviso. Aquela caixa enorme e reluzente do videogame de última geração ficou trancada no porta-malas dele por pura pirraça masculina. Eu fiquei esperando na entrada do salão por quase uma hora, olhando para a rua, apenas para perceber que ele tinha fugido das suas obrigações como namorado. É inacreditável como um homem adulto consegue ser tão mesquinho a ponto de estragar a alegria de uma criança apenas porque teve o ego arranhado por uma brincadeira na internet. Assim que notei o sumiço definitivo, liguei imediatamente para o número dele para cobrar a entrega imediata dos pacotes que estavam sob a responsabilidade dele.
O Diego atendeu o telefone com uma voz gélida, completamente desprovida de qualquer sensibilidade humana ou consideração pelo meu esforço. Ele me disse friamente que não entregaria absolutamente nada para o filho de uma mulher que o expôs e o humilhou daquela forma na internet. Tentei argumentar que a internet não é um mundo real, mas ele desligou na minha cara sem me dar o direito de defesa. A lógica que o Diego usou para se justificar é totalmente distorcida. Maldosa e carente de qualquer senso de justiça material, aqueles presentes já pertenciam ao meu filho por direito moral desde o momento em que o Diego se comprometeu publicamente a comprá-los para o aniversário. Qualquer desentendimento de casal ou publicação de fotos entre nós dois jamais deveria ser usada como desculpa para punir um menor inocente. Ele reteve um patrimônio que não era mais dele, agindo como um verdadeiro chantagista emocional que usa dinheiro para tentar controlar as minhas ações livres. É profundamente injusto que eu seja apontada como a errada da história quando o Diego cometeu o crime de roubar a expectativa de um menino no dia do aniversário dele. Ele preferiu inflar o próprio orgulho ferido a cumprir a palavra de provedor que ele mesmo assumiu quando aceitou namorar uma mulher com responsabilidades familiares. Agora a mesa principal do salão está vazia, os convidados estão chegando e eu preciso administrar essa bagunça sozinha por culpa do egoísmo alheio. O Diego mostrou que é um homem vingativo, incapaz de separar os assuntos dos adultos dos direitos materiais de uma criança que não tem nada a ver com as minhas redes sociais. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: essa sua lógica de direito material é a coisa mais bizarra que já li na vida. Você planejava usar o dinheiro do cara para ganhar um PS5 caro e dar um pé na bunda dele logo em seguida, enquanto postava foto com o ex dizendo que voltou para o verdadeiro lar. O Diego foi muito bem em dar meia volta com o carro e não se deixar fazer de otário. Resposta da OP: você claramente não entende nada sobre o que significa o compromisso de um homem de verdade com uma família. O dinheiro do Diego não me faz falta nenhuma, mas a palavra dada a uma criança de 7 anos é algo sagrado que deveria ser respeitado acima de qualquer bobeira de internet. Usuário anônimo 2 diz: você realmente achou que o seu namorado ia ver você postando que voltou para o ex e ainda ia entrar no salão sorrindo para te entregar um videogame de última geração? O nível de alienação e falta de noção da realidade nessa história é simplesmente impressionante. Resposta da OP: as redes sociais são apenas para manter as aparências e gerar engajamento, algo que qualquer pessoa com 2 neurônios consegue compreender. O Diego foi extremamente imaturo e deveria ter esperado o término oficial no dia seguinte para resolver as coisas como um homem de verdade. Atualização 1. Exatamente 24 horas se passaram desde aquela festa de aniversário desastrosa, e minha cabeça ainda está girando com a ingratidão alheia. O Renato, meu ex-namorado, acabou chegando ao salão esperando ver uma grande exibição de presentes para o nosso menino. Quando ele se aproximou da mesa principal e notou a ausência completa do console reluzente, o semblante dele mudou na hora. Tive que explicar rapidamente a situação, contando que o Diego havia confiscado o brinquedo por puro espírito de vingança e mesquinharia contra nós. Em vez de se solidarizar comigo e ficar revoltado com a atitude do Diego, o Renato preferiu ter um ataque de egoísmo monumental. Ele olhou para mim com desdém e disse textualmente que estava se sentindo humilhado no meio daquele salão de festas cheio de parentes. Ele alegou que eu estava usando o Diego como um mero reserva financeiro para bancar o padrão de vida do filho dele, enquanto ele era usado apenas como um palhaço de vitrine para as minhas fotos estéticas. Foi um absurdo ver o pai da criança se vitimizar em vez de focar na falta de caráter do meu ex-namorado. Para piorar a situação, a atmosfera no buffet ficou completamente insustentável por causa dos cochichos da minha própria família. Pude ver claramente minhas tias e primas apontando para a mesa vazia e fazendo comentários maldosos pelas minhas costas durante o parabéns. Elas me olhavam torto, como se eu fosse a culpada pela falta do embrulho brilhante que havia prometido ao meu filho durante semanas. A falta de apoio das pessoas do meu próprio sangue em um momento de crise familiar é algo que me enoja profundamente. Eu não sou o tipo de mulher que aceita ser julgada de forma injusta por um bando de fofoqueiros sem tomar uma atitude drástica para recuperar as rédeas. Precisava reordenar a narrativa pública e fazer com que o Diego sentisse o peso do erro que cometeu contra um menor de idade. Como ele decidiu se esconder atrás do silêncio, resolvi levar o debate para o único lugar onde as pessoas são forçadas a encarar a verdade nua e crua. Era hora de expor o comportamento dele para toda a nossa rede de contatos. Abri o meu aplicativo de stories no Instagram e redigi um texto longo, focado puramente na defesa dos direitos do meu filho.
Marquei o perfil oficial do Diego e o chamei publicamente de ladrão de sonhos de crianças, para que todos os amigos e colegas de trabalho dele soubessem o tipo de monstro que ele é. Tinha a certeza absoluta de que a pressão social dos conhecidos em comum faria com que ele devolvesse a caixa reluzente na minha porta apenas para evitar o vexame público. As pessoas precisam entender que a exposição pública é a única linguagem que homens egoístas conseguem compreender quando estão errados. O Diego achou que poderia reter um bem material que já era do meu filho por direito sem sofrer nenhuma consequência na sua reputação de bom moço. Ao colocar aquela etiqueta nele, dei a oportunidade perfeita para ele se redimir e trazer o videogame de volta como um ato de reparação. Foi uma jogada estratégica legítima de uma mãe que faz tudo pelo sorriso do próprio filho. Contudo, a resposta do Diego foi o mais completo e covarde silêncio nas plataformas digitais, o que só prova o quanto ele é calculista. Minha caixa de mensagens começou a lotar de notificações de pessoas intrometidas querendo saber mais detalhes sobre a nossa separação. Passei a madrugada inteira respondendo a cada um, detalhando como fui vítima de uma emboscada financeira por parte de um homem que fingia me amar. Minha energia foi totalmente drenada por causa dessa teimosia infantil dele. O Renato também não ajudou em nada, preferindo ir embora mais cedo da festa e me deixando sozinha para consolar o choro do menino e arrumar as sobras do bolo. Ele usou a desculpa esfarrapada de que não queria fazer parte do meu circo digital, demonstrando sua total incapacidade de enfrentar problemas reais. Se o Renato fosse um provedor de verdade que bancasse as necessidades do próprio filho, eu sequer precisaria ter pedido um console para o Diego. Os dois homens são igualmente culpados pelo sofrimento psicológico que meu filho está passando nesta semana. Minha mãe teve a audácia de me ligar hoje cedo para dizer que eu colhi o que plantei com aquela foto abraçada com o ex. É exaustivo viver cercada por pessoas que não possuem a menor capacidade de enxergar as nuances das minhas ações artísticas. Eles preferem defender um homem rico que esconde presentes no porta-malas a apoiar a saúde mental de uma mãe solteira que luta diariamente. Sinto-me completamente isolada em um mundo de mentes pequenas e moralistas. Atualmente permaneço nessa vigília exaustiva, aguardando que o Diego crie um pingo de vergonha na cara e mande um motorista entregar o objeto do meu filho. Meus stories continuam no ar acumulando visualizações, o que significa que a humilhação dele só aumenta a cada hora que passa. Não vou apagar a publicação até que a justiça material seja feita, independentemente do quanto Diego chore pelo seu orgulho ferido. O direito da criança está acima de qualquer drama de relacionamento que ele queira criar. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz ladrão de sonhos de crianças, é de uma apelação sem limites, Camila. O único sonho roubado aí foi o seu de conseguir um PlayStation 5 de graça às custas de um cara que você ia descartar no dia seguinte. Você usou seu próprio filho como escudo para tentar linchar o Diego na internet. Resposta da OP: um homem que tem condições financeiras de sobra e promete um brinquedo a um menino tem a obrigação de cumprir, sim. O Diego misturou problemas de adultos com a expectativa de uma criança, o que só demonstra o quanto ele é pequeno e vingativo. Usuário anônimo 2 diz: o Renato está certíssimo em se sentir usado por você. Você colocou o cara numa situação ridícula, fingindo que tinha voltado com ele só para ganhar curtidas, enquanto o outro pagava a conta do buffet por trás dos panos. Parabéns por conseguir afastar os dois de uma vez só. Resposta da OP: o Renato deveria era me agradecer por aparecer em fotos limpas, bem produzidas e com excelente iluminação no meu feed de notícias. Ele nunca teria o engajamento que eu proporcionei para a imagem dele se dependesse do esforço próprio. Atualização 2. Já se passaram 3 dias desde a minha última atualização, e a audácia dos homens envolvidos na minha vida alcançou um nível totalmente novo de absurdo. O Diego não cedeu sob a pressão pública das minhas histórias do Instagram, como qualquer pessoa normal e preocupada com a imagem faria. Em vez de agir de forma honrada, ele escolheu escalar o conflito de uma maneira extremamente baixa e invasiva. Recebi uma enxurrada de mensagens de texto do Renato, que estava completamente furioso e gritando termos imundos comigo pelo telefone. O Diego simplesmente pegou o histórico de todas as nossas conversas privadas do WhatsApp e enviou os prints diretamente para o celular do Renato. Nessas mensagens antigas, eu estava apenas sendo pragmática, listando os itens caros que precisávamos para o aniversário e explicando minha estratégia lógica de descartar o Diego logo após a festa. Não havia nada de errado ali, era apenas uma mulher organizando suas finanças e planejando seu futuro de forma realista. O Renato, contudo, interpretou tudo errado e me acusou de ser uma golpista sentimental.
Diante dessa aliança patética entre os dois para tentar manchar a minha reputação, percebi que precisava tomar uma atitude física para reaver o que pertence ao meu filho. Peguei meu carro e dirigi decidida até o prédio de luxo do Diego, disposta a pegar a caixa de papel metálico brilhante de uma vez por todas. Eu não ia permitir que a teimosia dele prejudicasse o patrimônio material do meu pequeno. Ao chegar na portaria, utilizei uma pequena estratégia de comunicação para contornar a burocracia do condomínio. Olhei fixamente para o porteiro e menti com muita convicção, afirmando que havia esquecido uma encomenda vital de medicamentos dentro do apartamento do Diego na minha última visita. O funcionário acreditou piamente no meu tom de urgência e me liberou para subir pelo elevador sem fazer a checagem obrigatória pelo interfone. Quando se trata de defender os direitos materiais de um filho, regras de condomínio são meros detalhes que uma mãe tem o dever de contornar. Subi até o 14º andar com o coração blindado pela justiça. Ao chegar na porta dele, bati com firmeza, esperando que o Diego abrisse para resolvermos a entrega como duas pessoas civilizadas. No entanto, o apartamento permaneceu em absoluto silêncio, embora eu pudesse ouvir perfeitamente os passos dele se afastando do olho mágico pelo lado de dentro. Ele estava literalmente se escondendo na própria casa, demonstrando uma covardia tremenda de encarar a mulher que ele lesou financeiramente. Aquela recusa em me atender me deixou completamente fora de mim. Comecei a esmurrar a madeira da porta e a gritar pelo corredor residencial, exigindo que ele passasse a caixa do videogame pela fresta, ou abrisse o acesso imediatamente. Expliquei em alto e bom som, para quem quisesse ouvir em todo o andar, que aquele objeto pertencia moralmente ao meu filho e que retê-lo era um ato de pura baixeza. Se ele achou que me ignorar no celular seria fácil, ele teria que aguentar o constrangimento social perante os seus vizinhos ricos. Em vez de abrir a porta para cessar o escândalo, o Diego resolveu responder aos gritos de dentro do seu apartamento, usando uma agressividade verbal desnecessária. Ele gritou de volta com uma voz potente que ecoou pelas escadas, que antes de eu me preocupar com caixas de papelão, eu deveria focar em explicar ao Renato o motivo de tê-lo chamado de encosto que não banca nada naquelas mesmas mensagens vazadas. A falta de modos dele ao expor termos tão íntimos no corredor foi de uma baixeza sem precedentes. Fiquei estática por alguns segundos, chocada com a capacidade dele de distorcer um apelido realista que usei em um momento de desabafo privado. Chamar o Renato de encosto financeiro não é uma ofensa, é apenas a constatação de uma realidade que toda a minha família já conhece há anos. O Diego usar essa verdade como um escudo para justificar o confisco do brinquedo do meu filho é a definição mais pura de manipulação psicológica. Ele quis transformar minha cobrança justa em um espetáculo de fofocas para o prédio. Duas portas de apartamentos vizinhos se abriram de fresta, e pude ver moradores me encarando com aquela típica expressão de superioridade moral de gente rica. Essa classe de pessoas não possui a menor empatia por uma mãe em situação de vulnerabilidade emocional lutando pelos direitos da sua cria. Dei um olhar fulminante para uma senhora que me espiava e mandei que cuidasse da própria vida antes que eu me estressasse ainda mais. A falta de sororidade feminina nesses ambientes de elite é algo realmente deprimente. Percebendo que o Diego estava trancado na sua própria mesquinharia e que não abriria a porta de jeito nenhum, decidi bater em retirada para o elevador. Saí daquele edifício de mãos vazias, mas com a certeza absoluta de que a minha indignação é totalmente coerente e correta. O Renato agora bloqueou minhas ligações também, magoado como um menino de colégio por causa de verdades textuais. Estou cercada por homens infantis que preferem fazer birra a garantir o videogame de uma criança inocente. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz invadir o prédio do cara inventando mentiras sobre remédio para fazer barraco no corredor por causa de um PS5 que você não pagou é o fundo do poço. Você passou dos limites da sanidade mental com essa cena toda. Os vizinhos devem estar rindo da sua cara até agora. Resposta da OP: uma mãe de verdade faz absolutamente qualquer coisa necessária para defender os direitos materiais e a dignidade do seu filho diante de um homem egoísta. Se você aceita que passem a perna na sua família, o problema é seu, mas eu tenho sangue nas veias. Usuário anônimo 2 diz: você chamou o pai do seu filho de encosto que não banca nada para o atual, e agora os dois estão unidos. A melhor parte é que o Renato provavelmente vai usar esses prints na justiça para pedir revisão de pensão alimentícia, provando que você usa o dinheiro para outras coisas. Resposta da OP: o Renato não tem coragem nem inteligência jurídica para fazer algo desse tipo contra mim, pode ter certeza.
Ele sempre abaixa a cabeça e obedece pianinho quando precisa que eu quebre algum galho ou libere as visitas fora do horário. Atualização 3. Já se passou uma semana desde a minha última atualização, e tudo desmoronou da pior forma possível por causa de uma conspiração nojenta entre os homens do meu passado. Descobri por meio de uma conhecida em comum que o Diego e o Renato marcaram um encontro presencial em uma cafeteria de alto padrão no centro da cidade. Eles não se reuniram para brigar ou resolver a nossa situação como homens de verdade costumam fazer quando disputam uma mulher. Eles sentaram como velhos amigos de infância, e o Diego entregou o PlayStation 5 embrulhado no papel metálico brilhante diretamente nas mãos do Renato. Quando recebi a notícia desse encontro, cheguei a pensar por um breve momento que a minha persistência havia vencido e que o presente finalmente viria para a nossa casa. Logo em seguida, o Renato me enviou uma mensagem de texto imensa, cheia de sentimentalismo barato e interpretações totalmente erradas da realidade. Ele afirmou que o choque de ler as mensagens do Diego o fez perceber que nós ainda tínhamos uma chance e sugeriu que reatássemos o casamento imediatamente. No entanto, a proposta dele consistia em nos mudarmos para uma casa simples e horrorosa na periferia para economizar dinheiro. Fiquei completamente enojada com a falta de ambição dele e com a audácia de sugerir que eu saísse do meu bairro confortável para viver em um lugar pobre por pura incompetência financeira dele. Como presumi que o videogame já estava garantido com ele e que a propriedade material do meu filho estava salva, não vi motivo para continuar alimentando os delírios românticos do meu ex. Gravei um áudio de resposta no WhatsApp sendo extremamente sincera e direta, como sempre sou. Disse textualmente que jamais moraria em um lugar miserável daquele e que ele só servia mesmo para aparecer bem nas fotos do meu feed. Eu esperava que ele engolisse o próprio orgulho, como sempre fez no passado, e aceitasse o seu papel secundário na nossa dinâmica estética. Porém, o Renato demonstrou um nível de malícia e baixeza que eu nunca julguei que aquela mente limitada fosse capaz de arquitetar. Ele simplesmente pegou o meu áudio privado e encaminhou para o grupo de WhatsApp de toda a minha família e para os nossos amigos em comum. Em menos de 30 minutos, meu celular virou um inferno de mensagens de parentes me insultando e me julgando. O efeito dominó dessa traição foi devastador para minha paz de espírito e para a rotina do meu lar. O Renato apareceu na minha porta horas depois, apenas para buscar o meu filho para passar o final de semana que era dele por direito, mantendo um silêncio hostil. Assim que entrou no carro com o menino, ele me bloqueou de todas as redes sociais e canais de comunicação existentes. Fiquei completamente impossibilitada de falar com o meu próprio filho por causa desse show de orgulho ferido dele. Para completar a minha humilhação pública, o Diego decidiu desferir o golpe de misericórdia no meu perfil do Instagram através de uma publicação ultrajante. Ele postou uma foto sorridente jantando em um restaurante caro com uma nova mulher de aparência sofisticada que eu nunca vi na vida. No fundo da imagem, perfeitamente focado e posicionado de forma proposital, aparecia o filho dessa mulher jogando no mesmíssimo PlayStation 5 embrulhado no papel metálico brilhante que deveria estar no quarto do meu filho. Ver o papel de presente reluzente rasgado no chão da casa de outra mulher foi como receber uma facada direto no meu estômago. O Diego doou o patrimônio moral do meu filho para uma criança totalmente desconhecida apenas para inflar o próprio ego e fazer pirraça na internet. É o comportamento mais tóxico, imaturo e financeiramente abusivo que já presenciei em toda a minha vida. Ele usou o sonho de um menino de 7 anos para comprar o afeto de uma namorada nova. Essa aliança patética e covarde entre o meu ex-namorado provedor e o meu ex-marido encosto conseguiu destruir tudo o que eu havia construído com tanto esforço de imagem. Fiquei repentinamente sem o homem rico para financiar meus luxos materiais e garantir o padrão de vida que eu mereço por direito. Também perdi o ex-marido fotogênico que servia como um ótimo acessório para os meus conteúdos de família feliz nas redes. Minha reputação diante de todos os conhecidos foi estraçalhada por causa dessa fofoca arquitetada pelos dois. Meus próprios familiares agora me tratam como se eu fosse o monstro da história, ignorando completamente que eu estava apenas defendendo o direito de morar em um lugar decente. Minhas primas me excluíram dos grupos de viagem e ninguém mais interage com as minhas publicações diárias por pura hipocrisia moralista. Todos decidiram apoiar a narrativa dos homens, esquecendo-se de todo o estresse psicológico que sofri tentando conseguir um brinquedo de última geração para a nossa família. A falta de caráter dessas pessoas me dá náuseas. Estou trancada no meu quarto, encarando as paredes e percebendo o quanto o mundo é injusto com mulheres autênticas que sabem exatamente o que merecem. O Diego e o Renato pensam que conquistaram uma grande vitória moral contra mim,
mas eles apenas revelaram o tamanho de suas próprias inseguranças masculinas. Eles precisaram se unir em uma força-tarefa ridícula para conseguir derrubar uma mulher da minha estatura intelectual. Eles podem saborear esse pequeno momento de glória, mas eu sei que mentes superiores sempre encontram uma saída para o caos. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo 1 diz: isso aqui é cinema puro, o roteiro perfeito da autossabotagem por ganância. Você tentou passar a perna no namorado rico usando o ex, tentou usar o ex achando que o videogame já estava garantido e acabou sem o namorado, sem o ex, sem o PS5 e odiada pela família inteira. Parece vilã de desenho animado que cai na própria armadilha. Resposta da OP: você fala isso porque tem uma mentalidade de fracassado e adora ver uma mãe solteira passar por dificuldades econômicas. Os dois se uniram de forma extremamente covarde para tentar desestabilizar o meu lar, algo que nenhum homem de verdade faria. Usuário Anônimo 2 diz: eu tive uma conhecida idêntica a você que tentou jogar com 2 provedores ao mesmo tempo para manter o status lá no alto. O final dela foi exatamente igual. Hoje em dia mora com os pais no interior, trabalha recebendo salário mínimo e teve que deletar todas as redes sociais por causa da vergonha. Resposta da OP: o meu caso é completamente diferente dessa sua conhecida sem expressão, porque eu possuo classe, berço e uma beleza que se destaca em qualquer ambiente. Muito em breve estarei postando fotos em lugares paradisíacos com alguém que tenha verdadeiro poder aquisitivo. Atualização 4. Já se passaram 2 meses desde a última atualização que fiz neste perfil, e a poeira das turbulências finalmente baixou por completo ao meu redor. A realidade da minha rotina diária passou por transformações profundas que me forçaram a adotar uma postura muito mais reservada e observadora. Minhas páginas nas redes sociais encontram-se temporariamente vazias e sem novas publicações, já que não disponho do suporte financeiro de terceiros para registrar viagens internacionais ou jantares sofisticados. O meu engajamento digital despencou de forma drástica desde que os boatos maldosos foram espalhados por aquelas 2 mentes brilhantes. A minha comunicação com o Renato foi reduzida a termos estritamente burocráticos e distantes, eliminando qualquer vestígio da antiga convivência familiar que mantínhamos. Ele se recusa terminantemente a ouvir a minha voz, exigindo que todos os avisos sobre a escola do nosso filho sejam intermediados por uma tia dele. Não há mais espaço para flexibilidade de horários, favores logísticos ou fotos conjuntas para manter as aparências diante da sociedade. Fui completamente excluída da rotina de convivência dele por causa de um capricho bobo relacionado a um áudio de desabafo. O Diego desapareceu de forma definitiva da minha vida geográfica, bloqueando qualquer tentativa de contato direto e agindo como se os meses de namoro fossem irrelevantes. Ele continua utilizando seu perfil público para ostentar uma rotina financeira nababesca ao lado daquela nova namorada sem sal. É profundamente irritante ver o dinheiro que deveria estar sendo investido no futuro da minha família ser desperdiçado com jantares caros para uma completa estranha. Ele simplesmente se eximiu de qualquer responsabilidade material para com o meu lar sem demonstrar o menor remorso. O quarto do meu filho permanece desprovido do videogame de última geração que havia sido prometido para sua festinha de aniversário. Toda vez que olho para a estante vazia, sinto uma profunda repulsa pela forma como o destino material do meu pequeno foi manipulado por terceiros. O menino foi obrigado a se contentar com os seus brinquedos velhos e desgastados porque 2 adultos decidiram ter um ataque de pelanca por causa de uma legenda de fotografia. A infelicidade da criança é o resultado direto da mesquinharia daqueles que deveriam protegê-la. No entanto, analisando toda a progressão dos fatos de maneira fria, matemática e totalmente isenta, chego à conclusão óbvia de que não cometi nenhum erro de conduta. Minhas decisões foram pautadas pela busca legítima do bem-estar e do status que a minha família necessita para se posicionar bem no mundo moderno. Uma mulher com a minha presença de espírito tem todo o direito de testar os limites dos homens e movimentar as suas redes sociais como bem entender. O drama faz parte do entretenimento contemporâneo, e apenas mentes muito atrasadas enxergam malícia em um jogo de aparências. O único e verdadeiro erro dessa história toda foi a imaturidade crônica do Diego, que se revelou um homem incapaz de honrar um compromisso familiar assumido. Um verdadeiro cavalheiro de alto padrão saberia separar perfeitamente os desentendimentos amorosos do direito material de uma criança de 7 anos. Ele tinha a obrigação moral de entregar a caixa brilhante na minha porta, independentemente de eu estar ou não namorando com ele no dia seguinte. Reter os pacotes por vingança pessoal foi uma atitude de moleque mimado que não aceita ser contrariado.
O Renato é igualmente responsável pelo desastre devido ao seu orgulho absurdamente frágil e à sua total incompreensão do funcionamento das plataformas digitais. Ele foi incapaz de entender que o mundo da internet exige um certo nível de fantasia, ostentação e curadoria visual para que possamos manter as portas abertas. Minha afirmação de que ele era apenas um acessório de feed não era um insulto, mas sim uma constatação técnica sobre marketing de influência pessoal. A reação histérica dele ao vazar meus áudios privados revelou uma baixeza de caráter que justifica perfeitamente o apelido que lhe dei. Felizmente, uma mulher dotada de inteligência estratégica, beleza marcante e classe natural não consegue permanecer estagnada por causa do boicote de homens inferiores. Eu já encerrei esse capítulo mentalmente e estou direcionando toda a minha energia para novos horizontes muito mais promissores e lucrativos. Realizei o download de um aplicativo de relacionamentos ultra-selecionado, voltado exclusivamente para empresários e indivíduos de altíssimo poder aquisitivo. Não tenho tempo a perder com lamentações quando o mercado amoroso oferece opções muito mais condizentes com o meu real valor de mercado. Já estou em conversas avançadas e extremamente promissoras com um novo pretendente que atua no ramo imobiliário de luxo e demonstra uma mentalidade muito mais evoluída. Ele possui a maturidade emocional e a estabilidade financeira necessárias para compreender as demandas de uma mulher moderna e sofisticada. Ele já se comprometeu a nos levar para jantar em um restaurante internacional com reserva exclusiva no próximo final de semana, demonstrando o nível de cavalheirismo que eu sempre mereci. Homens infantis e limitados como o Diego e o Renato servem apenas como degraus temporários para o meu sucesso definitivo.